Glória a Deus, bom dia irmãos, na paz do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, último domingo do mês de outubro. Estamos encerrando o mês e desejando para os irmãos uma nova semana. Primeiro dia da semana, domingo, dia muito simbólico para os cristãos, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso convencionou no mundo cristão celebrar a Deus no primeiro dia, porque é o dia da vitória, o dia que a luz venceu as trevas, a vida venceu a morte. Glórias a Deus por isso. A nossa lição de hoje é a quinta lição, porque por incrível que pareça, esse é o quinto domingo. É aquela situação atípica que acontece às vezes, né? Que é o último, foi o primeiro, né? O primeiro domingo foi dia 1º. Então acaba que o mês de outubro tem 5 domingos. Claro que é um mês privilegiado, né? O mês de outubro é muito bonito, né, pastor? Coisa linda, tem 5 domingos. E por um acaso, dia 7 foi meu aniversário também. Glória a Deus. Lição de número 5 fala sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro, eu preciso saber o que é pentecostal. Eu lembro que há anos atrás, quando ocorreu um conflito entre uma emissora de TV e uma dessas igrejas novas que estavam surgindo, eu lembro que um repórter chegou para um pastor dessas denominações mais recentes e perguntou para ele: mas a sua igreja é pentecostal? Ele falou: é pentecostal. Aí ele falou: e o que é pentecostal? Ele falou: bom, eu não sei te responder no momento, mas passa um outro dia. Você acha mesmo que o repórter ia um outro dia na casa dele? Quer dizer, como que um líder religioso que diz ser pentecostal não sabe o que é pentecostalismo? Então nós precisamos saber o que nós somos, qual é a nossa identidade. Sabe por que nós somos pentecostais? Porque quando você fala que você é pentecostal, você está dizendo que você acredita nos dons espirituais para os dias atuais, conforme Atos capítulo 2. Quando você diz que é pentecostal, você está dizendo que você crê na literalidade da palavra de Deus. Quando você diz que é pentecostal, você está dizendo que você crê que Jesus cura hoje como curou quando ele estava aqui, como o verbo que se fez carne. Quando você diz que é pentecostal, significa que você acredita na operação, no operar do Espírito Santo, como ocorreu em Atos capítulo 2. Isso é ser pentecostal. Era só dizer isso, irmão. Fácil, não é? Então nós somos pentecostais porque nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Quem não é pentecostal? Aquele grupo que não crê que Jesus é o mesmo. Porque se crê que Jesus é o mesmo, ia crer nas mesmas maravilhas de Jesus hoje. Ou Jesus mudou? Não, Jesus não muda, ele é imutável. E a Bíblia diz isso, Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não dá para ser cessacionista, achar que os dons espirituais cessaram. Não dá para acreditar nisso. Ou você crê em toda a Bíblia, ou então você tem algum defeitinho espiritual. Isso é lamentável. Hoje o assunto é uma perspectiva pentecostal de missões, dia 29 de outubro. E o nosso textuário, olha só, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. São palavras de Jesus, antes dele subir ao céu, do Monte das Oliveiras. Então, antes do Senhor Jesus se ascender ao céu, do Monte das Oliveiras, por que eu estou falando continuamente do Monte das Oliveiras? Porque o profeta Zacarias diz que Jesus retornará em glória com a sua igreja no Monte das Oliveiras. Do mesmo monte que foi a glória de Israel embora. Quando o profeta Ezequiel profetiza que a glória de Deus saiu do primeiro templo, saiu pelo Monte das Oliveiras. E a glória do Senhor voltará pelo Monte das Oliveiras. Graças a Deus. Então, vamos ver a verdade prática. O Espírito Santo, derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar novamente na igreja atual. Veja, meus irmãos, o Espírito Santo derramado
Por causa dessa expressão, derramar, encher, muita gente despersonalizou a pessoa do Espírito Santo. Como que pode ser uma pessoa e ser derramada? Como pode ser uma pessoa e encher? Olha, que a água encheu, mas água não é pessoa. Então, há questionamentos de grupos que negam a personalidade do Espírito Santo, fazendo essa citação. Mas se a gente for usar essa mesma analogia para a própria pessoa de Jesus, nós vamos ter um problema. Porque a Bíblia diz que se eu tiver fé em Deus, o Pai e o Filho entrará em mim e fará em mim morada. Como assim? Então eles também não são pessoas? Como que pode entrar em mim e fazer morada? A Bíblia fala muito de figuras de linguagem. Por exemplo, que Deus é um fogo. Deus fala que Deus é um fogo ardente. Então, e agora? Então eu preciso saber o que é figura de linguagem e não confundir as expressões. Quer ver uma expressão interessante? A Bíblia diz assim, Jesus disse para Pedro, por que, Pedro, você deixou Satanás encher o seu coração? Então Satanás não é uma pessoa? Porque como que ele encheu o coração? Então cuidado com as expressões na Bíblia. Você não pode pensar texto e em cima de um único texto criar uma doutrina. Não funciona assim. Nós estamos tendo agora, o pastor Marcelo Nejo está trabalhando a disciplina na nossa escola teológica, Estiadec, sobre a hermenêutica bíblica. A hermenêutica, é importante nós trabalharmos essas disciplinas. Aliás, ele está dando homilética, né, irmã? Homilética, a arte de pregar. Mas a hermenêutica bíblica, quem lecionou foi o pastor Carvalho Júnior. A hermenêutica bíblica, a regra de ouro da hermenêutica bíblica, é que a Bíblia interpreta, responde à própria Bíblia. A palavra de Deus não é de particular interpretação, de mentes contaminadas pelo pecado, vir com achismo sobre a Bíblia. Então, cuidado com as expressões, com as metáforas da Bíblia, para não despersonalizar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente transformador das nossas vidas. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo envia missionários. O Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo é outro consolador. Como que você vai negar a personalidade dele? É ridículo, é absurdo. É de uma pequenez assustadora, de uma miopia espiritual agigantada, achar que o Espírito Santo não tem personalidade. Porque ele tem, ele é uma pessoa que tem desejo próprio, toma atitudes próprias. E é aquele que foi enviado no local do Senhor Jesus. Jesus disse, vocês não ficarão órfãos. A igreja cristã não é órfã, não porque tem mãe, não. É porque tem o Espírito Santo. Nós não somos órfãos porque nós temos o Espírito Santo que nos guia na nossa caminhada terrena. Então o Espírito Santo passou a atuar, derramar é a efusão do Espírito. De tal maneira, isso é algo do mistério de Deus revelado. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado por medida. Então vai usar Davi, achei Davi, uso ele. Vou usar Sansão, está vendo? O profeta X. E agora, com a vinda do Messias, com a vinda do Salvador, Paulo em Efésios 1 diz que nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, no Novo Testamento, o Espírito é dado sem medida. Nós estamos numa dispensação de graça tão extraordinária que Deus derrama. Você pode ser batizado, revestido, mergulhado no poder de Deus. Isso é uma característica do período da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo é derramado no Pentecostes. E o mesmo Espírito de Deus está disponível para nós. Qual é a grande diferença? Estou cansado de ver irmãos vindo com aquela choradeira, né? Aquela fraquezinha. Pastor, eu não vejo mais cura, eu não vejo mais isso, eu não vejo... Sim, você não vê porque você não está orando. Qual é a diferença da igreja do primeiro momento aqui no Brasil? Que orava direto, irmão. Os crentes chegavam mais cedo para orar. Não tem essa de vir assistir culto. Isso é uma coisa nova. Vou lá assistir o culto na Assembleia de Deus.
Não funciona assim. Você chega mais cedo no culto, você dobra o seu joelho e busca a presença de Deus. Diga para Jesus: Jesus, muda a minha vida, eu quero sair daqui diferente. Usa o pastor, a palavra profética que será ministrada para transformar o meu coração, para mudar o meu casamento, para mudar a minha situação no emprego. E o Espírito de Deus fará isso na sua vida. Só que você tem que querer, irmão. Agora chega atrasado no culto, nem ora, nem faz nada, e fica aí assistindo e acha que... O que você quer? Quer ver milagre? Quer ver Jesus curar? Quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? O avivamento começa no meu coração. Não é na vida dos outros. Avivamento começa comigo. Então eu canso às vezes de ver, mas antigamente simples. Você quer a receita? Começa a orar. Começa a buscar, jejua, se consagra. Você não aguenta ficar um dia sem comer aquele cachorro quente, irmão. Sem comer esse pedação de pizza gigante. Então, se consagra para ver se Jesus não vai fazer de novo. Se Jesus não vai encher você de dons espirituais. Se Jesus não vai restaurar o seu casamento. Se Jesus não vai entrar com providência onde quer que o seu filho esteja. Seja na cadeia ou seja estudando no exterior. O Espírito de Deus vai visitar a sua casa. Então creia, porque o Espírito Santo quer derramar em nós. Quer restaurar o nosso comportamento, a nossa vida. Agora você quer... Tem que desejar, irmão, tem que querer. Glória a Deus, vamos lá. A leitura bíblica de classe, então, nessa manhã está em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 8, e depois o 14 até o 18. Então eu quero convidar você que está aqui presente, para reverentemente se colocar de pé, abra sua Bíblia, sua lição, ou então me acompanhe aqui na tela. Eu quero pedir para você que está me acompanhando de maneira online, abra sua Bíblia. Sabe por quê? Eu peço para abrir sua Bíblia, para que você compreenda que isso está escrito na Bíblia. Não é a CPAD que pegou meia dúzia de coisas e pôs aí para você. Não é isso. Isso aí é Bíblia, é a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Atos, depois dos 4 evangelhos, já vem Atos. Capítulo 2, e vamos ler. Eu peço para os irmãos aqui presentes, para lerem alto, leem juntos, tá? Leia mesmo. Então vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, 14 e 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus, uma vez mais adentramos na tua bendita presença. Meu Pai, nós lemos a tua palavra, nós cremos nela. Senhor, faça-se presente nessa manhã, abençoa todas as famílias que nos acompanham, que possam ser impactados, que possam sentir a tua presença, que possam ser curados, que possam ser batizados no Espírito Santo, que possam, Senhor, mudar de vida pelo teu poder, pela tua glória, pela tua unção, pela tua presença. Abençoa cada família aqui presente, nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Por gentileza, podeis sentar, amados irmãos. Nosso textuário é a fala do Senhor Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Não é a promessa de um apóstolo, de um profeta, não. É o verbo que se fez carne. É o único Filho de Deus, o Senhor Jesus, faz essa promessa para a sua igreja, para mim que estou aqui hoje, para você. Como que nós sabemos que essa promessa é para todos nós, inclusive para você que está me ouvindo aí no conforto do seu lar? Nós sabemos que essa promessa é para todos nós, porque aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 39. Grife aí o versículo 39, Atos 2, 39. Pedro está pregando. Pedro está explicando o que nós lemos aqui nessa mensagem, nessa palavra bíblica de classe. Mas no versículo 39, grife aí na sua Bíblia, ele diz assim: porque a promessa, que promessa que vocês acham que ele está se referindo? A promessa aí, ó, essa promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis, essa é a promessa do Pai. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem é vós? Os judeus que estavam em Jerusalém naquele momento da pregação. Ele está, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me escutando, vocês judeus aqui em Jerusalém. Pedro fala, essa é uma promessa para vocês. Portanto, presente, aquele presente que hoje para nós é passado. E ele continua, então, porque a promessa diz respeito a vós. Esse é o primeiro grupo. Mas ele diz que é também para a próxima geração, para os próximos descendentes. Ele fala, é para os vossos filhos. Os filhos. Então a promessa era para aquele senhorzinho judeu que estava ali no dia do Pentecostes. Para todos os judeus que ouviram aquele mover. E aquelas línguas que eles falavam, eles compreendiam, mas é porque o Espírito Santo estava fazendo aquilo. Não é que eles aprenderam a falar uma outra língua. Viu, irmãos? A pessoa que estava falando língua, ele não tinha o entendimento que ele estava falando parto, grego, não. Só é o Espírito Santo que revelava para cada grupo étnico, porque são línguas espirituais. Não é essa que nem eu estava lá no cenáculo, e o guia, que é um judeu, falou assim, olha, isso aqui, estava aqui os discípulos, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele, aí ele começou a falar grego, parto, que nem hoje a gente aprende a falar, tal. Eu falei, tem a ver não, vamos ler o texto. Diz,
conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Não foi humano não, irmão. Aí ele ficou sem graça. Eu não tinha observado isso, você tem que observar. Tá? Isso aqui, irmão, é línguas sobrenaturais. Não é pensando que aprendi. Tem gente que fala língua também, só que isso que aprendeu. Estou falando pela unção do Espírito Santo. Eles falavam coisas espirituais. Então, diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a próxima geração. E qual é o próximo grupo? O terceiro grupo que eu vejo aqui, ó. E a todos os que estão longe. Longe, ele estava em Jerusalém. Pode ser toda a Judéia, né? Jerusalém está dentro da Judéia. Pode ser toda a Samaria, a Galiléia, como era dividida geograficamente Canaã na época de Jesus. Na época de Jesus não tem essa história de Palestina, irmão. Tá? Porque até na época de Jesus, Palestina é só faixa de Gaza, é a terra dos filisteus. Hoje a Cisjordânia, onde querem fazer um estado palestino, era a Samaria. Não tinha Cisjordânia. Não tinha palestino da Cisjordânia. Não existia isso. Palestina é filisteu da faixa de Gaza. Isso na época do Senhor Jesus. Então o que tinha? A Judéia, Samaria, Galiléia, Idumeia, Itureia, Decápolis, a Síria, a Fenícia, que é o atual Líbano. Isso é da época de Jesus. Então ele está falando para o grupo que está longe. Na diáspora, tinha judeus nas grandes cidades do mundo do Império Romano. Então, no mundo mediterrâneo, todos os judeus que estavam longe. Agora, onde então que eu me enquadro? Se eu não estava lá presente, e a promessa diz para os que estavam presentes, se eu não faço parte dos descendentes diretos daquelas famílias judias, mas são a próxima geração, que não é o meu caso, os que estão próximos, ou que estão longe, eu não estava na Judéia e na Samaria, então como que essa promessa vai dizer respeito a mim? Lê o quarto grupo. O que diz o quarto grupo? E todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você que foi chamado por Deus. Então todas as pessoas têm o privilégio, todas as pessoas têm a oportunidade de ser batizados no Espírito Santo da promessa, de receber o poder pentecostal, de receber a autoridade e graça da parte de Deus, que é o revestimento de poder, porque essa promessa diz respeito a você, que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós, então grife isso aí, porque essa é uma promessa universal, para todos os seres humanos. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, especificamente, de Atos capítulo 1, versículo 8. Ele está inserido no primeiro capítulo de Atos, entre os versículos 1 a 14, sobre a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras em hebraico é Har. Har é montanha, o monte. Ha-Zeiti. Seria o monte ou a montanha das árvores de azeitona. Se fosse traduzir literalmente, seria isso. O monte onde estão as árvores de azeitona. Zeit em hebraico é azeitona. Para nós ficou oliveiras, porque nós temos nomes diferentes para a mesma coisa. Né? Você fala, a mangueira produz manga. Mas é o pé de manga, então. É só que a gente fala mangueira. Só que mangueira pode ser outra coisa. Olha o problema. Então a nossa língua é complexa. Talvez a nossa língua seja uma das mais difíceis. Porque eu tenho o nome oliveira. Mas o que a oliveira produz? Azeitona. Então não é árvore da azeitona? É. Mas eu tenho todas essas... Se eu falar monte de azeitona, você vai pensar que é um monte de azeitona. Enche de azeitona e Jesus estava em cima de um monte de azeitona. Não, não é isso. Então, mas o nome é monte das azeitonas. Olha o problema. Então tem que falar o monte das árvores de azeitona. Então vamos facilitar, monte das oliveiras. Mas o nome dele é Har Hazeit. Seria a montanha das árvores de azeitona. Mas se eu falar só que Jesus estava orando no monte de azeitona, imagina o que você vai imaginar. O cara jogou um saco de azeitona e ficou em cima do monte de azeitona. Olha o problema, né? Bom, então vamos lá. Jesus ascendeu nessa montanha. Essa montanha ela é muito emblemática, muito importante. Ela fica de frente ao quê? A porta dourada, a principal porta que dava acesso ao santuário. Então, se você estiver desse lado, então... você vê a cidade de Jerusalém. Se você for do lado de lá da montanha, você vai parar na casa de Lázaro, Marta e Maria, Betânia. A cidade de Betânia está no sopé do Monte das Oliveiras, só que está do lado de lá.
Para eles irem em Jerusalém, eles tinham que passar a montanha, toda a montanha, que era a plantação de oliveiras. Por que essa montanha é uma montanha cheia de plantações de oliveira? Por causa do óleo. Eles usavam o óleo, prensavam a azeitona, o óleo era importantíssimo para manter a luz no candelabro do templo. A luz ficava acesa continuamente, não podia apagar. Então tinha uma plantação de oliveira naquela montanha, e aí ficou o nome, Monte das Oliveiras. Tá? Bom, o que estavam reunidos então no Monte das Oliveiras, que estavam lá, que são os discípulos, perguntaram para o Senhor Jesus, porque nós somos assim, irmão, nós somos cheios de perguntar escatologia. A Assembleia de Deus é uma igreja que tem o DNA escatológico, mas gosta de escatologia, que é uma bênção. Isso não é ruim. A Bíblia diz, bem-aventurado quem lê o livro do Apocalipse. Está escrito lá, bem-aventurado quem lê o livro dessa profecia. Então isso não é ruim. Eu quero mandar um abraço para o pastor Juliano Fraga, que é um dos grandes especialistas em escatologia, da nossa igreja aqui de Campinas, graças a Deus. Professor da nossa escola também, da nossa escola teológica, e vai ser o professor agora para o 3º ano, hein, irmã Vera? 3º ano, a irmã Vera está se formando, está indo para o 3º ano, e o 3º ano vocês já vão ter aula com o professor Juliano. Sabe o nome da matéria que a senhora vai ter? Apocalipse. Olha só que bênção, né? Só que para ir para o 3º ano, que na irmã Vera, você tem que fazer os 2 primeiros anos, né, irmãozinho? Tá? O básico em teologia, né? Bom, então, irmãos, eles também tinham o DNA escatológico. A Assembleia de Deus tinha o mesmo DNA dos primeiros discípulos. Eles querem saber o que vai acontecer no final dos tempos. Então eles perguntam, mestre, o senhor vai restaurar o reino de Israel? Então eles queriam a data, né? Porque o povo é cheio de querer uma data, né? Um horário. Isso é coisa de especulativas, né? E o Senhor Jesus respondeu para eles, olha, não compete a vocês entender ou conhecer os tempos finais, as épocas que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Observe que ele não fala mais, porém o dia e a hora ninguém sabe. Então, quando ele está limitado ao tempo do espaço, devido ao seu messianato, perguntam para ele, e ele responde também sobre os fins do tempo. Só que ele diz, porém o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Agora, quando ele está ressuscitado, cheio do poder, ele sabe. Então, o que ele fala? Não vos compete saber os tempos e estações que Deus revelou. Em outras palavras, não seja especulativo a respeito dos tempos e estações que Deus estabeleceu na sua presciência pelo seu próprio poder. E então isso está em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas aí ele deixa uma promessa. Ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, para que eu preciso de poder de Deus na minha vida? Para ser testemunha. Porque nós não temos capacidade, irmão, por nós mesmos, se não for o poder do Espírito Santo. Por que você acha que são pentecostais que estão inflamando o mundo islâmico, o mundo ateu, o mundo comunista? Porque os pentecostais recebem o poder de Deus e vai com a cara e com a coragem pregar o evangelho. Os irmãos sensacionistas são todos ali, não, veja bem, precisamos estudar, não, o governo não permite, não pode ir. Tanto é que a igreja reformada teve dificuldade. Por que você acha que países que a Holanda colonizou, continuou sendo muçulmana a mesma coisa como a Indonésia? A Holanda colonizou a Indonésia, por que a igreja reformada não foi evangelizar? Tem uma ou outra congregaçãozinha lá. Agora, nós nunca tivemos um país pentecostal que enviasse as estruturas, nunca. E, no entanto, pregamos a Coreia do Sul, uma nação sacudida pós-guerra pelo movimento pentecostal. Porque prega, irmão. Fica aí 50 anos para formar um pastor, que é isso, você tem chamada, vai em nome de Jesus, Deus vai te honrar, meu filho. Vai com cara e coragem, levar a palavra de Deus. Por quê? É o sacerdócio universal. Todos nós, irmãos, temos sim que pregar o evangelho, independentemente de você ter título ministerial ou não. É função nossa pregar. E como que eu prego? De duas maneiras mais simples. Você pode pregar pregando, literalmente, falando, ou você pode pregar vivendo. O seu exemplo.
Seu exemplo impacta mais, às vezes, do que suas palavras. Mas isso é uma coisa pedagógica, né? Até na casa da gente é assim, né? Os pais têm que ser exemplo. Não adianta você mandar seu filho vir para a escola dominical e você não vir. Vai, meu filho, para a escola dominical é uma bênção. Vai lá, tem a classe para você e você fica dormindo. Que fraqueza, né, irmão? Sem chance. Isso é um péssimo exemplo. Seu filho deve pensar assim, poxa, se fosse boa a escola bíblica dominical, meu pai viria, seria o primeiro a chegar, né? Se ele ficar dormindo, acho que não é tão bom assim, né? Então, o exemplo, Jesus fala da pedagogia do exemplo. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, para a sociedade, para a igreja. Eu tenho que ver. Por isso que eu falei que o avivamento começa no meu coração. O avivamento tem que começar em mim. Jesus, aviva a igreja. Não, Jesus aviva o meu coração. É o sistema natural das pessoas. Muda, Jesus, muda a minha esposa. Ela precisa ser transformada. Muda agora. Tem irmãos que é capitalista extremo, né? Que é lucro imediato. Queima agora. Queimem. Queima agora. Faz a oração certa, irmão. Queima eu, Jesus, me torra. É eu que preciso ser queimado. E você vai influenciar o seu cônjuge. Você vai influenciar os seus filhos. O avivamento começa por você. É você que Deus quer usar. Se tu uma bênção, é a palavra de Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12. Você é a chave da vitória. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você para o seu lar ser forte, firme e abençoado. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo, repete as promessas da grande comissão, que Jesus disse, ide, ensinai, pregai. Graças a Deus, dia 5 de novembro será o nosso batismo aqui, vai ser bênção. Então, o primeiro tópico desse versículo, que eu entendo aí, a primeira ideia, a virtude ou o poder do Espírito Santo. Há uma série de termos para poder na Bíblia. O grego é muito rico, eu aconselho você, se você quiser fazer a alfabetização da língua grega, nós vamos ter aqui na nossa Estiadec, janeiro e fevereiro, esses 2 meses de férias, porque nós não temos aula em janeiro e fevereiro, mas você pode ter um curso extracurricular, qualquer pessoa pode fazer, independentemente de ser aluno da escola teológica, você pode fazer o curso de grego, iniciação ao grego, para ter ideias, e o professor Antônio Reis estará dando essa matéria, só que as classes são pequenas, tem uma turma para segunda-feira à noite, tem uma turma para quarta-feira à noite, e tem uma turma de sábado à tarde. Se você tem desejo, corra na escola teológica, ela fica aberta nos dias e nos horários comerciais, vai lá e faça a sua matrícula, são só 2 meses, para você ter uma visão geral da língua grega, pelo menos ter uma ideia. E a palavra poder, no Novo Testamento, ela aparece em várias situações, mas a mais interessante, a que aparece no versículo 8, é a palavra dínamos. Dinamis ou dínamos. Dinamis é exatamente essa palavra mesmo, que vem dinamite. O termo português para dinamite vem de dínamos. Dinâmica, vem tudo da palavra poder, que aparece em Atos capítulo 1, versículo 8. Então Lucas sabia muito bem que ao escolher a palavra dinamis, estava utilizando o termo que melhor representava a ação poderosa, a ação extraordinária, a força do Espírito Santo na vida do crente. A pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, irmão, ele recebeu uma explosão de poder, de fé. Por isso que a gente fala batismo. Na verdade, a palavra mais adequada seria revestimento. O revestimento de poder, de autoridade. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu orava, jejuava, me consagrava. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu não me conformava de ver irmão cheio do poder de Deus e eu naquela secura espiritual. E eu orava, até que um dia eu estava em casa orando, eu senti um poder extraordinário no domingo à tarde, saí suado, né? Mas não só isso, senti aquele poder, mas não. E aí resolvi ir no ensaio geral dos jovens. E quando eu cheguei no ensaio geral dos jovens, cheguei mais cedo,
Estava lá o pessoal começando a chegar, sentei lá no último banco da igreja, dobrei os meus joelhos e nem falei nada, só fui orar e recebi de novo aquele poder, mas um poder tão extraordinário, irmão, mas com tanta graça, que eu glorifiquei a Deus. E a hora que eu levantei do banco, eu olhei para a igreja assim, vi o último irmão saindo com a guitarra, irmão, sabe? Ele ia saindo embora, eu fiquei pensando, falei, ué, mas será que o pessoal ainda, esse irmão está saindo ou está entrando? Eu fiquei em dúvida. Aí eu falei, ô irmão, só que a hora que eu saí, irmão, parecia que eu ia voar. Eu saí andando diferente, sabe? Eu falei, nossa, uma coisa, uma leveza, uma autoridade. E eu falei para ele, irmão, e o ensaio? Ele falou, não, irmão, já acabou o ensaio, irmão. Eu perdi a temporalidade. Irmão, eu estava pegando fogo, irmão. E eu olhei do lado de lá da rua, tinha um moço fumando, coitado. Coitado desse moço. Sabe aquelas pessoas que fumam, filosofando, com o pezinho assim no poste, fumando aquelas nuvens de fumaça? Irmão, eu estava pegando fogo. Eu olhei aquele varão do lado de lá. Nossa, eu fui lá. Olha que meninice, irmão. Eu fui lá. O moço estava fumando, olhou para mim assustado. Eu falei, me dá aqui essa chupeta do diabo. Olha, irmão. Tirei o cigarro da mão dele, joguei no chão, pisei. Falei, eu vou orar por você, Deus vai fazer uma obra. Nossa, o moço ficou tremendo. Eu abracei ele, tudo suado, irmão, mas fiz uma oração de fogo. Nem sei quanto tempo eu orei. Eu sei que o moço saiu leve, coitado. Sei lá eu o que aconteceu com esse moço. Eu só sei de uma coisa, que quando você recebe poder, você vira testemunha. Quando você recebe a autoridade do Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, no fogo do Espírito, quando você recebe o revestimento de poder, você faz missão. Você passa a falar desse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Jesus está vivo, glória a Deus. Você recebe autoridade. É verdade que foi uma meninice, né? Depois eu fui aprendendo, era novo ainda, né? Não pode fazer isso, né, irmão? Onde você viu fazer uma coisa? Pode até ser preso, né? Mas Deus teve misericórdia. Poder. Nós precisamos de poder, irmão. A igreja não vai crescer, não. Tem gente que fala, não, eu vou pintar aqui tudo de preto, vou pôr um som extraordinário. Tudo isso pode ajudar. Mas o que muda caráter é poder. O que muda a sua família é poder do Espírito Santo. Não é ter o melhor som do mundo, o melhor conjunto que canta, o melhor profissional. Tudo isso é bênção. Nós apoiamos e ajudamos. Mas enxergue algo. Igreja é coisa espiritual, irmão. Igreja é corpo de Cristo. Não é o local que nós estamos. Quer ver? A igreja primitiva. Tinha templo? Tinha microfone? Tinha orquestra? Tinha conjunto, coral? Claro que não, né, irmão? Estava em perseguição, ia pôr uma banda. É muita fraqueza, né? Maior perseguição, os romanos perseguindo, você vai querer criar uma banda? Tenha dó, né? Sem chance. Isso aqui mostra que nós temos liberdade de culto. A igreja não tinha nada disso, nem microfone, nem luz. A igreja estava na catacumba, no cemitério. A igreja estava na floresta. Mas a igreja tinha poder. Tinha a operação dos dons espirituais. Tinha o fogo do Espírito na igreja. Então o que vale é o poder. As demais coisas são bênçãos, enriquece, é maravilhoso, mas o mais importante é poder de Deus. É vida de oração, é santidade, é a glória de Deus, porque a igreja é reino espiritual de Deus, não são as coisas materiais. Então Lucas sabia do que significa o termo grego. E aí o versículo inicia dizendo, permanecei, pois, na cidade. Disse Jesus aos discípulos que eles ficassem na cidade de Jerusalém, porque ele tinha então que revestir os cristãos. Olha, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, que inaugurou a igreja, todos os teólogos dizem isso, que a igreja iniciou com a vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o guia e o Senhor da igreja. Ele é que cuida da Rebeca, do Isaac, que é Jesus. É o Espírito Santo que ornamenta a Rebeca para Isaac. É ele que dá dons, presentes para a igreja. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, não tinha igreja não. Não tem jeito. Você acha que vão ficar, se Jesus não ressuscitou, se fosse tudo invencionice, você acha mesmo que as pessoas iam dar vida por uma crença absurda dessa?
Imagina, irmão. Mas o poder do Espírito Santo fez com que eles pregassem com ousadia, com autoridade. E ainda Estevão, a Bíblia diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Atos capítulo 6. Também lemos Pedro na casa de Cornélio. Agora, na casa de Cornélio não tem ninguém lá estrangeiro. Não precisa falar outra língua. Não tem estrangeiro. Só tem Pedro e Cornélio. Sabe o que acontece lá? Cornélio é batizado no Espírito Santo e fala outras línguas. Mas para quê? Se a língua não foi especificamente porque tinha gente estrangeiro? Não. As línguas é um sinal, é uma evidência que a pessoa foi revestida de poder. Então Pedro prega, Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Nesses exemplos, nós vemos que no princípio do Evangelho, o Evangelho foi disseminado, foi compartilhado com o poder do Espírito Santo. Não tinha recursos, não tinha nada sofisticado, era uma simplicidade, irmão. E foi para as classes mais excluídas. Isso é o Evangelho, não foi para... não tem nada, é muito diferente de muita... As pessoas pensam que... Não, irmão, precisa ter poder, precisa ter unção, precisa ter fé. O poder do Espírito é o motivo do crescimento da igreja. Não, irmão, eu acho que é a televisão. Mas e quando não tinha televisão? Eu acho que é... E quando não tinha essas coisas, esses meios modernos? Não que nós não devemos usar os meios modernos, não é isso. Pelo contrário, devemos usar. Lembremos que os discípulos de Jesus foram homens que andaram com o Senhor 3 anos e meio, conhecendo-no intimamente. Foram ensinados pelo Senhor, ouviram os seus sermões, viram os seus milagres. Essa é a pedagogia direta de Jesus. Viram o seu sofrimento, sua morte, ressurreição e ascensão. Se alguma vez existiram homens que estivessem na melhor posição e condição de falar para o mundo acerca da ressurreição de Jesus e os outros fatos sobre Jesus, seriam os seus discípulos. Não há menor dúvida disso. No entanto, o que o Senhor Jesus diz é que eles seriam totalmente incapazes de fazer essa obra, exceto se eles não fossem recebidos ou cheios do Espírito, do poder do alto. Se não fosse o Espírito Santo, sem chance. Então, a segunda perspectiva, o poder e o testemunho. No dia do Pentecostes, então, cumpriu a promessa. A igreja foi revestida de poder pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo tinha qual finalidade? Para ser testemunha. Então, quando você recebe um dom espiritual de Deus, não é para sua vaidade pessoal. Irmão, eu tenho o dom de curar, irmão. Se eu pôr a mão, a pessoa sai curada na hora. Mas qual é o objetivo disso? Por que você faz isso? Para você... Não, para. Dons espirituais é para a salvação de almas. É para o crescimento da igreja, o fortalecimento. Então Deus não usa para a sua vaidade. Não usa para dizer que você, olha, que irmã cheia da glória. Não. Então, quanto mais dons você recebe, mais humilde você deve ser. Quanto mais Deus te dá graça, mais humilde você deve ser. Porque Ele dá esse poder para ser testemunha. No Novo Testamento, os dons ou manifestações do Espírito Santo, seja línguas, curas, poderes extraordinários. O único objetivo, testemunhar o Senhor Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Essa é a fala do Senhor Jesus. Então, antes da ascensão de Jesus, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, Atos 1:8, nosso textuário, sereis minha testemunha. A palavra testemunha aí é mártires, de onde vem a palavra martírio, inclusive. Começando então de Jerusalém e espalhando geograficamente, culturalmente, para fora, até os confins da terra. Então, o substitutivo grego de mártires, do verbo martírio, já possuía nos tempos bíblicos 5 significados principais, sendo que o último deles era a expressão mais elevada daquilo que significava ser testemunha de Jesus, até a morte, se for necessário. Ser testemunha de Jesus, até se for o caso, perder a vida, porque quem perde a vida sendo testemunha de Jesus, ganhou. Não perde, mas ganha. Então, a ideia da palavra. Martírio significa testemunha judicial de fatos, testemunha de fatos de uma confissão de fé,
declaração de um fato como testemunho ocular de um ocorrido, ou testemunho evangelístico da natureza ou da importância de Cristo, e finalmente, literalmente, ser martirizado, como foi o caso de Estevão. Então, pela própria natureza da evangelização e pelas perseguições e adversidades futuras que desafiam a igreja, seria então imprescindível o poder do alto. Irmão, se não for o poder do Espírito Santo, eu tenho visto depoimentos na África, líderes islâmicos extremistas chegam na igreja para destruí-la. Deus derrama o poder do Espírito Santo, o pastor sai profetizando e expulsa o demônio da vida dessas pessoas. E essas pessoas se rendem a Cristo, irmão. Se não for, sabe o que tem barrado o crescimento de muitas religiosidades na América Latina? A igreja pentecostal, irmão. Aí, interessante, as pessoas pensam que a religião mais negra do Brasil são os cultos afros. Não são. A religião mais negra do Brasil, pentecostalismo. Então, é o poder de Deus que tem barrado todo tipo de religiosidade fora da Bíblia. É o poder de Deus. E isso cumpre o que a palavra de Deus diz. Enquanto a igreja estiver aqui, nós resistimos à implantação do reino do anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui cheia do Espírito Santo, não há reino do anticristo. Não há. Para que o anticristo consiga se mover, nós temos que ser arrebatados. Que a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós resistimos o império do mal. No poder do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, prodígios, intercalados de pregação, manifestação de cura divina, operação extraordinária do poder de Deus, no poder do Espírito e na pregação da palavra. Então, pregando, às vezes a própria pregação da palavra produz cura de doenças psicossomáticas. A palavra de Deus lava, limpa, por isso você tem que vir no culto, por isso você tem que vir na igreja ouvir a palavra, porque a palavra limpa, a palavra lava o seu coração, a palavra cura você das doenças e setas que tentam te dar doenças psíquicas. Não são só doenças físicas. A maioria das doenças físicas brotam de um problema psíquico. Mas quando você vem na casa do Senhor, você vê uma orquestra cantando poder, poder pentecostal. Vem nos inflamar, também nos batizar. É poder. Quando você ouve essa palavra, isso impacta a sua alma. Você tem desejo de orar. Você tem desejo de pedir para Deus usar você. Você vai clamar para o sangue de Jesus lavar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Então venha para o culto, comer, se alimentar da palavra. Ouça, venha, não fique na sua casa simplesmente, ouvindo pela internet, comendo pipoca. Venha para a casa do Senhor. Embora tenha irmão que vem no culto também fica comendo, né? É uma fraquezinha. Então, irmãos, os cristãos primitivos levavam a palavra para qualquer local que fosse. O que manteve Paulo 18 meses ou mais na cidade de Corinto, a capital da Acaia, foi a palavra de Deus. Em Éfeso, a mesma coisa, durante 2 anos em que trabalhou ali. E quando Lucas quer indicar o sucessor da sua missão, ele diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Não é possível um testemunho autêntico de Jesus sem o poder de Deus. Aí nós somos simplesmente mais um culto. O que ocorre muito é cerimônia. As pessoas gostam de uma cerimônia que só Deus na causa. E não é isso, irmão. Nós todos podemos usufruir da glória de Deus. A igreja primitiva tinha desafios que não se compara com os nossos, mas ela foi firme, clamava a Deus para ser revestida de poder. O que nós devemos fazer? Era uma igreja de oração. Toda terça-feira aqui nós temos o círculo de oração. Está aqui a irmã Elza, a irmã Djanira, toda a equipe da oração, buscando a face, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando a cura divina. Vem orar, irmão. O que você fica fazendo terça-feira na sua casa? Assistindo novela? Socorro.
Eu vou na academia. Muda o horário. Sai, ora aqui você vai perder gordura aqui, irmão, na oração. Suar é bênção. Tá? Vem orar. Depois você sai correndo para a academia, depois você vai pedalar, depois você vai fazer o que você quiser. Mas vem orar. Cuide do seu espiritual. Você tem que cuidar, porque nós somos três. Nós somos espírito, alma e corpo. Fica dando vazão só para o corpo, meu corpo está saradinho, bonitinho e tal. E como é que está o seu espírito? O que vale é o espírito, irmão. Seu espírito tem que ser alimentado. Se ele estiver bem, o resto vai dar certo. Se o seu espírito estiver bem, ele vai ser senhor do seu corpo. Senão vai ser sua carne. Aí vai ser sua carne. Aí você não tem fé para dar dízimo, não tem fé para cooperar na obra missionária, não tem fé para ajudar as crianças, não tem fé para trazer o quilo de alimento não perecível, não tem fé. Lógico. Mas venha para terça-feira. Faz um propósito. Está acabando o ano. Faz um propósito. Falando, eu vou vir aqui, eu quero orar lá com a irmã Elza, vou pedir oração, eu vou vir. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vem orar de terça-feira aqui, vem pedir para Jesus te batizar no Espírito Santo. Vem orar, irmão. Tá? Você tem que fazer alguma coisa, tira a pedra. Tá? Sai para fora, é Jesus que vai falar, ou seja, o milagre. É Jesus o batizador, não é a irmã Elza. A irmã Elza não batiza ninguém, hein, irmão? Tá? Nós não batizamos ninguém com o Espírito Santo. Eu já vi pregador que quer te batizar, né? Recebe agora, eu vou pôr a mão. Bobagem. Esses movimentos carismáticos é risível. Fala lá. Fala lá. Que lá, irmão? Você está de brincadeira? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O Senhor Jesus é o batizador. Eu vos dou a promessa do meu Pai. Eu vou revestir você do Espírito Santo. Então venha terça-feira aqui orar com a irmã Elza, com a equipe, a irmã Djanira. E Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Tenha fé ou vai te renovar se for necessário. A esfera da atuação da igreja, a missão da igreja consiste em percorrer o mundo, pregar o evangelho, levar a palavra. Atos 1:8, Jesus especifica a missão, tanto em Jerusalém. Isso aqui, irmão, é ao mesmo tempo, Jerusalém e Samaria, não há uma ordem. Primeiro Jerusalém, depois, não, irmão. É no mesmo momento, é a expressão tanto como, de Atos 1, do grego, é a kai, é a partícula da conjunção kai. Então, tanto como equivale ao nosso adjetivo comparativo, e sugere, Atos 1:8, simultaneidade. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, é simultâneo, não há uma ordem. E nem a gente ouvia antigamente o irmão pregando, primeiro é Jerusalém, irmão, depois é Samaria. Que bobagem é essa, irmão? É simultâneo, tá? É isso que a palavra fala. Então a ideia bíblica é atuar ao mesmo tempo. Trabalhar aqui em Jerusalém, mas trabalhar também até os confins da terra. Atos 1:8, então, fala da universalidade. Toda a terra é geografia, mas também é étnica. Não é só geográfica. Às vezes, em uma cidade tem todas as etnias. Então, é mais do que missão estrangeira. É missão transcultural. Porque na própria cidade de Campinas tem haitianos, tem sírios, tem várias comunidades libanesas, e nós temos que estar atento para isso. Não é só ir longe, às vezes está do seu lado. Tá? E o primeiro tema, então, subtópico da nossa lição é uma perspectiva pentecostal de missões. Como que o pentecostalismo enxerga isso? Bom, nós somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido por alguém que enfatiza o quê? Primeiro, para ser evangélico, tem compromisso com o Senhor Jesus, é novo nascimento. Esses evangélicos que não nasceram de novo não são evangélicos, irmão. Evangélico nasceu de novo. Tem que ter experiência com o novo nascimento. Segundo, tem que crer na Bíblia. Eu sou evangélico, mas veja bem, eu também creio. Não, para. Eu sou evangélico, mas eu também creio em ET. Fica com ET. Não vem com conversa furada. Você é evangélico, crê na Bíblia. A Bíblia é a única revelação de Deus. Terceiro, envia a palavra de Deus para as pessoas. Prega, ora, contribui, porque é evangélico. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Pelo menos é o que se propõe. Eles tornam-se no impulso evangélico, com raiz histórica, na tríplice ênfase da reforma protestante. Dia 31 de outubro agora, vai fazer 506 anos da reforma protestante. A reforma se deu por Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, é a data, não é que começou exatamente dia 31, não é isso. É que o ato de Martinho Lutero, um monge agostiniano, em fixar na porta da Catedral de Wittenberg, na atual Alemanha, as 95 teses contra a venda de salvação ou a venda de indulgências, é que inicia o movimento. Mas claro que só foi acendeu apenas um fósforo.
Qual é a base da reforma? A autoridade da Bíblia. Para ser protestante tem que crer nos 5 solas. Só Jesus, só a Bíblia, só a fé, só a graça e a Deus, só a Deus toda a honra e toda a glória. Essa é a base da reforma protestante. Então a autoridade da Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a única palavra de Deus. A salvação pela fé não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus no Calvário. E o sacerdócio universal dos crentes, todos são sacerdotes, não precisa ter mais um único sacerdote. Você tem que ir lá confessar para ele te... Não, Senhor, entra no seu quarto, feche sua porta, e o vosso Pai que está no céu te responderá. Todos nós somos sacerdote, todos nós, é o sacerdócio universal. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pommerville, ele diz que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, graças à dinâmica da sua fé. Esse princípio, então, envolve as atividades no poder do Espírito Santo. Então, nós somos pentecostais. O termo pentecostal nos refere a crente que crê na experiência do Espírito Santo que ocorreu aos apóstolos no dia de Pentecostes, que pode acontecer hoje. Isso é pentecostal. É crer. É que você vê aquelas igrejas que pentecostal tudo errado, né? Pentecostal e tal, e você fica meio... mas você é pentecostal? Eu não sou. Às vezes, pessoas que ficam agindo com meninice, aí você fica meio, né? Não vou falar que eu sou pentecostal, porque a igreja pentecostal só faz barulho, é só meninice. Calma, irmão. Cuidado para você não usar uma régua equivocada. Não é porque tem uma pessoa que faz meninice que todo mundo é assim. Tá? Muito cuidado da maneira que você analisa as coisas. Isso em todos os aspectos. Todos os aspectos. Tá? Muito cuidado com isso. Outro dia eu convidei uma pessoa para ir na igreja, ela falou assim, não vou não, lá é que o pessoal usa saiota, usa aquela roupona, as mulheres não depilam a perna, usa aquele cabelão e tal. Eu falei, meu Deus, você está em 1910 literalmente, irmãzinha, vamos lá na igreja, você precisa ir lá. Aí chegou na igreja e ficou maravilhada, porque tinha um preconceito. A cabeça dela é aquele grupo. Tem gente assim? Tem, irmão, porque tem ainda até no nosso meio, as últimas do Moicanos aqui, né? Tem de tudo, né? Mas as coisas mudaram, graças a Deus. A pessoa vai ler na Bíblia, vai se libertando de certos usos e costumes locais. Nas palavras do missiólogo, então, Paul Pommerville, essa experiência do Espírito prepassou por toda a história. É verdade. Toda a história da igreja, começando em Atos, sempre teve alguém que teve experiência com o revestimento do poder. E 1.3, as contribuições pentecostais para a missão. Os pentecostais colocam a missão. Nós temos aqui, na nossa igreja, o culto de missões, porque é importante, né? Senão não teria um nome assim. Olha como que é importante. A gente ora pelos missionários, nós intercedemos, nós queremos, nós ajudamos os missionários, nós temos compromisso com a obra missionária. Nós temos que ajudar os nossos missionários. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática de missões. Tem que ser batizado no Espírito Santo para ser missionário. Tem que ser cheio do Espírito Santo para ser missionário. Mas não é só missionário. Para ser pastor, para ser diácono, para ser um líder eficaz, tem que ser batizado no Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Estevão, em Atos, é o nosso modelo. Lembra quando eles foram, vamos separar diácono? Pedro fala, vamos separar diácono. Qual a característica do diácono? Ser cheio do Espírito Santo. Sabedoria. Então, esses são os critérios. A obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja. Bom, então, com Atos 2, com a descida do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse aos discípulos que agora, capacitados, eles tinham condições de ser testemunhas por todo o mundo. E a primeira era, então, é impressionante o crescimento da igreja. É impressionante o crescimento da igreja. A igreja enfrentou o mundo pagão. Prostituição oficial. A sagrada prostituição. Bebedice, a festa ao deus Dionísio. Toda quarta-feira era um verdadeiro... Fora os carnavais. Esse negócio de carnaval é importado do mundo pagão. A festa, Dionísio, ou Baco, os bacanais, né, que a gente usa até um termo hoje. Ai, que bacana, né? Pois é, muita simplicidade, mas eu sei que não é por maldade que as pessoas fazem isso, a gente entende, né, a fraquezinha dos irmãos, mas isso vem de Baco, de bacanal. Tá? Então, olha só que situação, são deuses pagãos. O que a igreja fez? Qual a reação para a igreja cristã quando ela encontra, por exemplo, a festa do deus Dionísio?
Na quarta-feira, toda quarta-feira os irmãos vão jejuar e orar, para combater o paganismo. Sexta-feira, o dia pior que existia no mundo pagão, era a festa da deusa Vênus, sagrada prostituição. Coisa terrível, bebedice e sexualidade impura e errada. Qual é a resposta que a igreja dá? Jejum e oração na sexta-feira. Por isso que a igreja primitiva orava e jejuava de quarta e sexta. Era uma resposta ao mundo pagão. Ali começou então o poderoso movimento de levar o evangelho para todas as nações. E interessante, Atos dos Apóstolos explica a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações, os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles vão compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. Aqui tem um erro muito clássico, que todo mundo faz. Está escrito aí, pregar Cristo com outras pessoas além da fronteira da Palestina. Não existia a Palestina na época de Jesus. Bom, só não sei se você está falando da fronteira da faixa de Gaza. Porque aí é a província da Judéia. Não tinha a palavra Palestina passou a denominar a região só a partir do ano 136, obra do imperador Adriano, para destruir o nacionalismo judaico. Só a partir do ano 136 que a região... Então, um erro grave aqui de geografia do irmão que fez essa lição. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da primeira igreja do século I. Bom, embora o livro de Atos então destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, é isso que mostra. Ele estabeleceu igreja em quase todo o mundo mediterrâneo. Registra também a importante trabalho missionário de homens e mulheres, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João, Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, etc. Nesse aspecto, então, podemos ver o diácono Filipe, por exemplo, que faz o grande trabalho missionário de evangelização. E Deus, irmão, não faz acepção de pessoas. Por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, pregava para qualquer pessoa, podia ser nobre ou não. E olha que em Roma havia uma separação de classes absurda, abissal. Ou você era patrício, parte do Senado, funcionário público, ou então você era plebeu, que é o povão. Mas a palavra de Deus penetrou em todos os segmentos. E esse era o medo da sociedade romana em acusar os cristãos de pessoas que, de alguma maneira, nivelavam as classes sociais. Eles criam na separação de classes sociais, patrícios, plebeus. E o evangelho quebrava isso. Então eles apelidavam, diziam que os cristãos eram um perigo social porque eles nivelavam as classes. Imagina o senador entrar na igreja, o irmãozinho pobre, plebeu, dá a mãozinha para ele e fala: paz, senhor irmão. Você está de brincadeira, né? Um patrício, ser irmão de uma... Isso no mundo romano é impossível. Então olha o que a igreja precisou enfrentar. Foi perseguição, perseguições de governo, etc. João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E Paulo fala isso também. A salvação para todos. O Espírito Santo quer atingir todo o mundo pelo seu poder. Podemos ver isso no ministério de Pedro, quando ele vai pregar para Cornélio. Cornélio era da corte italiana, estava na cidade mais romanizada da Judéia, que era Cesareia Marítima, ou Cesareia do Mar. Depois eles vão para Antioquia, na Síria, estão pregando o evangelho. Em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Filipos, passa a Macedônia. Olha só como eles levaram a palavra para todas as nações conhecidas da época. Então a ação do Espírito Santo e a obra missionária, a função do Espírito Santo na obra missionária, dentre muitas funções, o Espírito Santo capacita, unge, inspira, separa. Olha que coisa extraordinária. Então o missionário, se não for no poder do Espírito Santo, ele não faz missão. Imagina, a época que a irmã Elza foi separada, a igreja de Campinas, irmão, é extraordinário. Imagina. O momento que a irmã Elza foi enviada é década de 70, irmã, é isso? 73, então é década de 70. Não se enviava, a Assembleia de Deus não se enviava mulher, não tinha isso. Então olha como é vanguardista a igreja de Campinas. O pastor Marinésio,
juntamente com o pastor José Wellington, eu vi a foto deles orando pela irmã Elza, enviando uma jovem, moça, solteira, mas cheia do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, a irmã Elzinha não estaria aqui não. Ela está aqui forte, viva, cheia de saúde, líder do ciclo de oração, porque ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Então as igrejas plantadas lá no poder do Espírito Santo. Então é isso, se não for o Espírito Santo, não se faz missão. Não existe a menor chance. Então nós vemos esse princípio. Aliás, teve muito pastor na época que a irmã Elza foi enviada, falou: meu Deus, a igreja de Campinas não tem juízo, enviar uma moça. Esqueceram que quem estava chamando era o Espírito Santo, só isso. Pastor Cristiano, a fraquezinha foi em achar que era o homem que estava fazendo, né? Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais, mas que só pensassem no reino de Deus, na evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, então eram fiéis na contribuição. Eles contribuíam. Você não pode ir pessoalmente? Ora, contribui com as missões, dê uma oferta de amor para as missões, ore pelos missionários, escreva para os missionários. O Espírito Santo capacita para a obra, sem dúvida. Se não for o Espírito Santo, irmão, não dá para fazer missão. Não existe. Graças a Deus, pastor Márcio, que é do departamento de missão, sob a representatividade do pastor Paulo Freire, tem frisado isso, com os agentes missionários. Irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não adianta nada a pessoa querer fazer a obra de Deus na sua capacidade. Nesse sentido, o Espírito Santo também instrui os ministros da palavra. Não é por acaso, então, que o Espírito Santo, na igreja, ele nos surpreende, porque o Espírito Santo chama pessoas. O Atos dos Apóstolos, o livro devia ser chamado Atos do Espírito Santo, não dos apóstolos. Porque é o Espírito Santo que está operando através dos apóstolos, mas é o Espírito Santo. E Deus age por meio do Espírito Santo. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita, direciona. Então nós lemos tudo isso em Atos dos Apóstolos. Fica claro que Deus, o Deus da Bíblia, Ele intervém na história humana. Graças a Deus, a igreja dá espaço para a atuação do Espírito Santo. Como? Orando, buscando os dons espirituais, contribuindo. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta da obra missionária é uma ênfase na igreja pentecostal. A igreja Assembleia de Deus dá ênfase, tem até o dia das missões, né, nacional de missões, além de ter todo domingo, né? Todo segundo domingo é o dia das missões. Então nessa lição, nós estudamos a importância de contribuir, da contribuição pentecostal para a obra de missões no poder do Espírito Santo. Nós vimos que assim ocorreu no ministério do Senhor Jesus e da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto humano de missões, qualquer projeto, qualquer igreja, quer enviar um missionário, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, senão será uma tragédia, irmão. Se você enviar um missionário fora da vontade de Deus, se não for debaixo do poder de Deus, de oração, de jejum, de consagração, será uma tragédia. E muitos foram tragédias no campo missionário. Glória a Deus, porque nós temos tomado essa precaução. É essa presença santa do Espírito Santo que garante o sucesso da obra missionária. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próxima aula, dia do batismo aqui na Igreja Sede, 5 de novembro, domingo. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Que Deus nos dê uma semana, um término de mês de outubro e o início do mês de outubro, um feriado abençoadíssimo. Busca a presença de Deus, peça para Deus te batizar no Espírito Santo, peça para Deus te renovar, peça para Deus te curar, peça para Deus te ornamentar com os dons espirituais. É o tempo da graça, é o tempo da efusão do Espírito, é tempo de buscar a presença de Deus. Que Deus nos dê uma semana de paz, de saúde, de vitória, de milagres. Amém, irmãos?